O que falta para o XPCI 11 deslanchar? Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Bernardo Sanches e esse aqui é o Vai Pelos Fundos, e a ideia desse canal é trazer conteúdo aprofundado de fundo imobiliário. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o XPCI 11, esse que é um fundo da XP, tem mais de 35 mil cotistas, ele ganhou rendimento ultimamente, também teve uma alta nos preços, porém parece que tem alguma coisa que não deixa esse fundo atingir um outro patamar. Então, nesse vídeo a gente vai falar de relatório gerencial, de gestão e obviamente vai tratar desse assunto. Por que será que ele não deslancha de uma vez? Iniciando o nosso vídeo sobre o XPCI 11, o XP Crédito Imobiliário FII, ele que é administrado pela Vortex DTVM, gestão feita pela XP Asset, segmento em mandato, títulos e valores imobiliários, mais um fundo de papel aqui, e a gestão é ativa. Histórico da XP Asset, subsidiária da XP Inc., antigo grupo XP, que foi criada em 2006. O grupo XP é de 2001. Equipe de mais de 130 profissionais e tem recursos aí de mais de 900 mil investidores, então uma base de clientes enorme. 113 bilhões de reais sob gestão, isso em renda variável, multimercado, renda fixa, outros fundos de investimento. Tem aí um total de 200 produtos na plataforma. São 10 bilhões de reais direcionados ao setor imobiliário e foi eleita a melhor gestora de fundos imobiliários no biênio 2019-2020 pelo GRI Awards. Atualmente são 9 fundos imobiliários listados em bolsa, eu trouxe alguns mais conhecidos aqui pra gente: MXRF, XPMOS, XPLG, XPIN. Dados do XPCI 11, a IPO dele em dezembro de 2019 é R$100, pico de cotação R$ 106,77, 17 de janeiro de 2020, e o vale de cotação R$ 65,52 lá no pico da pandemia, 23 de março de 2020. Atualmente o fundo só fez 2 emissões, a primeira na inauguração, 100 milhões de reais captados via oferta 476, e a segunda emissão, montante bem grande aí, 540 milhões de reais via uma oferta 400, em janeiro de 2020. A gente vê que foi um crescimento de mais de 5 vezes do fundo em uma única oferta, e essa é uma forma da XP atuar, né? Eles gostam de ofertas bem grandes. XPCI no mercado hoje, 634,2 milhões de reais de patrimônio líquido para 669,8 milhões de reais para valor de mercado. Então, no dia que eu estou gravando, um PVP de 1,06. Falando em liquidez, esse fundo consegue aí negociar 3,8 milhões de reais por dia, então bem tranquilo para entrar e sair. Dentro do IFIX é 51º e uma participação de 0,7% no índice. E a base de cotistas, bem interessante aí, mais de 36 mil. Taxas e rendimentos, taxa de administração 1% do valor de mercado, e ele não tem taxa de performance. Eu acho que isso é muito interessante, é um ponto positivo no XPCI. Taxa de performance só faz sentido quando o fundo de papel ele faz realmente muito giro da carteira, quando ele consegue trazer alfa, né, em razão desses giros, desse ganho de capital. Data com o último dia útil do mês e a data de pagamento até o 10º dia útil. O último rendimento foi de R$1 por cota, deu 0,98% de yield, e o acumulado de 12 meses, R$ 9,21, um dividend yield de 9,03%. Trouxe alguns fundos high grade aqui para a gente comparar. HGCR11, R$ 8,05 distribuídos em 12 meses, dá um dividend yield de 7,6%, e o RBRR11, R$ 7,50 no acumulado de 12 meses, dividend yield de 7,51%, e quem quiser conhecer tem vídeo aqui no canal também do RBRR11. Pessoal, quem está curtindo esse vídeo, quem está gostando do nosso canal, peço para você se inscrever, peço para você deixar o like, deixar o comentário, isso é muito importante, é relevante para o nosso crescimento e também é muito gratificante para o nosso trabalho. Política de investimentos desse fundo, até 100% do PL em CRI, FDIC, LCI, LH, ligue, debênture e cota de fundo de papel. E aí, para essa estratégia, o foco está em originação, tanto para o carrego, né, para levar essa operação até o final, quanto também para o ganho de capital. Tanto que o próprio fundo informa isso no relatório gerencial. O fundo segue sua estratégia de manter um portfólio composto de CRIs de boa qualidade, com foco em originação e estruturação própria. Por esse motivo, existem prêmios implícitos nas taxas dos papéis, que permitem que o fundo consiga gerar ganho de capital em operações no secundário. Então, ele está dizendo aqui pra gente que ele faz essa originação e também consegue ganhar, né, fazer o giro aí na modificação dessa carteira. Cabe ressaltar que essa estratégia de ganho de capital tem como objetivo gerar retornos recorrentes e não pontuais.
faz. O PCI deixa claro aí que tem esse viés para o giro de capital. Além da estratégia supracitada de geração de resultado na indústria de high grade, a gestão está buscando aumentar a parcela de alocação em bons ativos CRIs estruturados voltados para retornos middle risk e high yield. E aqui é um dos problemas que eu vejo do porquê que o fundo não deslancha. A gente vai perceber que essa alteração da carteira, focando em ativos mais middle e high yield, não tem acontecido. É um discurso antigo dentro do XPCI, mas que está difícil de ser realmente praticado. Por outro lado, até 20% do PL pode ser colocado em FIIs de outros segmentos, que não sejam fundo de papel, e aí claramente são posições voltadas para ganho de capital, e o fundo diz: durante o primeiro trimestre, a gestão seguiu com a tese de alocação tática em book de FIIs investido em fundos com desconto no mercado secundário. E aqui, mais um problema que eu destaco do porquê do fundo não deslanchar. A gente vai ver que as posições em outros fundos são muito conservadoras. Então o XPCI ele não consegue de fato fazer esse giro no book de FII com excelência como outros fundos, que a gente vê o Iridium, um HZAF, um CPTS, até um BCRI fazendo realmente muito giro ali, conseguindo esse alfa. No book de fundos imobiliários, o XPCI ele é um pouquinho mais travadão e a gente vai observar como isso impacta no resultado do fundo. E aí, para corroborar isso que eu estou falando para vocês, estou trazendo a carteira de CRI e a carteira de fundos imobiliários em dezembro, em março e agora em junho. Olha só em dezembro como que era a carteira de CRI. PCA mais 5,14%, 62,6% do book. CDI mais 2,05%, 29,6% do book. IGPM mais 6,8%, 7,5% do book. Em março, essa carteira vai para IPCA mais 5,41%, 57,8% do book, CDI mais 2,09%, 33,6% do book e IGPM mais 6,7%, 8,3% do book. Então, a gente vê aqui que não teve praticamente diferença. Olhando para o book de fundos imobiliários, posição lá em dezembro de 33,7 milhões de reais em KNCR11, 49,5% do book e 27 milhões de reais no XPMOS, 40%, e outras posições minoritárias em RBRR11 e GCRI11. Carteira de março de 2021, 36 milhões de reais em KNCR11, representando 56,56% do book, 24 milhões de reais em XPMOS, 38,7% do book. E se a gente observar agora em junho, taxa média aí de IPCA mais 5,46, 67,6% do book, CDI mais 2,11, 28,8% do book, e IGPM mais 5,9, 3,5% do book. E em fundos imobiliários, 35 milhões em KNCR11, 24,7 milhões em XPMOS, e aí as outras posições menores, RBRR11, BLMC11 e GCRI11. Então, eu quis demonstrar para vocês que, embora o fundo venha falando que ele vai trazer novas operações high yield e middle risk, desde dezembro ele vem afirmando isso não tem sido colocado em prática, tá, pessoal? Além disso, a questão de conseguir ganho de capital em fundos imobiliários também não tem acontecido. A gente vê que ele está travado aí em KNCR11 XPMOS. Acho que em XPMOS o fundo perdeu a oportunidade quando os shoppings conseguiram dar uma levantadinha, tanto que ele próprio fala que ele tem um preço médio interessante. E essa posição em KNCR muito grande realmente não faz o menor sentido. É um fundo que entrega CDI mais 1,5%, CDI mais 2%. Então vem realmente travando a distribuição do fundo. Eu acho que isso segura demais o XPCI 11. Falando agora de highlights do relatório gerencial de junho, a gente vê como é que está a carteira, 80,5% alocado em CRI, 12,4% em fundos imobiliários e 7,1% ainda em caixa. E olhando agora por segmentos, 29,6% em crédito corporativo, 28,1% residencial, 42,3% em CRI comercial. Esse CRI comercial envolve LC, NZBEC, envolve operações para varejo, para educacional e até para shopping, ok? Olhando agora a mini DRE do fundo, a gente vê que do total de 5 milhões de reais de receita, o grosso mesmo, 4,6 milhões vem de CRI, só 287 mil de fundos imobiliários. E aqui eu fiz a marcação para vocês de um resultado de 4,4 milhões de reais para um resultado distribuído de 6,5 milhões de reais. Então, a gente vê que o fundo teve que queimar caixa para manter esse R$1 aqui por cota. Tanto é verdade que se a gente observar aqui o gráfico abaixo, a gente vê que no mês de maio ele teve um não recorrente. Ele teve aqui um resultado de 1,47. Isso se deu em razão da alienação de vários CRIs voltados para a multipropriedade. O ponto positivo foi esse não recorrente, teve um resultado realmente muito bom, porém eram CRIs que tinham taxas bem interessantes ali em IGPM. Inclusive a gente viu que diminuiu essa exposição em GPM e taxas mais altas, Então, indo um pouco contra do que o próprio fundo acaba falando nos relatórios gerenciais. E aí ele conseguiu guardar esse caixa aí para fazer essa distribuição de mais uma vez de R$1.
já que o resultado tinha sido só de 0,68 agora em junho. Continuando os highlights, a gente vê os movimentos do mês de junho. O fundo está dizendo aqui que fez a alienação de vários CRIs, conseguiu um ganho de capital aí de R$700 mil. Então a gente vê que no book de CRI ele realmente consegue ser mais ativo. E aqui o novo CRI adquirido, o CRI lote 5, uma taxa de IPCA mais 9. Aqui realmente uma taxa mais interessante, mas é um valor muito marginal dentro do PL do fundo de R$8,12 milhões apenas, né? O fundo precisa fazer mais isso, trazer essas operações com um pouquinho de taxa mais alta. Já no book de fundos imobiliários, o XPC informa para a gente que permaneceu ativo nas operações de FIIs durante o mês, com alienações dos fundos BLMC e GCRI, e destaque para a compra de R$10 milhões no RBRR11. O time de gestão segue com a tese de que poucos meses dos FIIs de shopping que compõem o portfólio do fundo, leia-se XPMOls, trará ótimos ganhos de capital, ainda que os preços médios de aquisição pelo fundo estejam abaixo dos atuais. É aquilo que eu falei para vocês, já que o preço está abaixo do atual e em algum momento recente a gente teve uma desgarrada dos fundos de shopping, depois eles retornaram, né, caíram novamente. Acho que o preço aí devia ter feito esse giro e ter realmente colocado em CRIs de um pouquinho mais de risco. Olhando agora a carteira de CRIs, são 34 operações. É um fundo já bem diversificado e aí trouxe algumas questões aqui para a gente observar nessa carteira. Um dado que eu gosto sempre de observar, várias securitizadoras dentro do portfólio. Não gosto de fundo que é só de uma securitizadora, de repente dá um problema em um processo dessa securitizadora, atinge de uma forma muito forte o fundo. Outra coisa, a gente vê que o fundo ele tem aqui durations mais altas, né? 6,27, 5,56, 6,45. Não é comum, a maioria dos fundos costuma ter duration mais baixas, né, em torno de 3, 4 anos no máximo. Isso se reflete no vencimento dos CRIs aqui, 2035, 2032, 2030, 2034, então são CRIs bem longos. E o outro dado que é sempre muito importante a gente olhar, participação relevante dentro do PL. O CRI que mais chama a atenção aqui é o Prevent Senior com 11,32%, também tem um outro grande aqui, 10,8% no General Shopping, e o CRI Creditas de 7,47%. Então, essa exposição maior são CRIs que a gente tem que olhar com um pouco mais de cuidado. E aí, exatamente esses CRIs eu trouxe para a gente olhar. O da Prevent Senior, que representa 71,7 milhões de reais, é um CRI que foi estruturado aí com 11 PMTs para o período de retrofit do imóvel. Tem 2 PMTs ainda durante toda a operação, fiança locatícia, cobrigação do cedente, alienação fiduciária do imóvel, um LTV aproximado de 70%. E aí é interessante que o relatório gerencial faz questão de falar, né, que é uma empresa muito capitalizada, com boas margens operacionais. Várias vezes o gestor falou em lives, né, que essa operação chama atenção pelo tamanho dentro do fundo, mas realmente é uma operação muito segura, né, com uma empresa muito forte. O CRI General Shop, que é voltado para aquisição de SPS por um fundo imobiliário, o GSFI11, na aquisição de 4 SPS voltados aí para shoppings e outlet. E por fim, CRI GPA. Esse CRI representa a terceira tranche da operação de sale e leaseback de 39 lojas do Grupo Pão de Açúcar, lá pelo fundo imobiliário TRXF11. Então essa é uma operação bem conhecida aí no mercado, né? Resumindo então, o XPCI11 é um fundo high grade, ele tem uma taxa de inflação mais 5 e CDI mais 2. Provavelmente vem uma nova emissão em breve. Acho que a gestão aguardava muito o fundo imobiliário voltar para o VP. Isso já aconteceu, ele já vem ganhando um pouquinho mais de preço. Isso vai ser muito importante para o fundo ganhar mais tração e trazer novas operações. Eles têm um CRI pesado no PL, com a participação ali na Prevent Senior de mais de 10%, mas, como eu falei para vocês, é uma empresa muito capitalizada, uma operação bem tranquila, high grade. Eles têm um claro viés de preferência para CRI corporativo e duration mais alongada, né? A gente viu ali 6 anos de duration. Inclusive, eles aceitam também essas CRI Ventures, né? Essas operações de CRI que não tem necessariamente um imóvel como garantia. Gosto do relatório gerencial deles, acho que eles trazem explicações sobre o racional de cada uma das operações de CRIs e os índices de cobertura. E interessante, o PCI está na carteira de 19 outros fundos imobiliários. Então, o que falta para o PCI deslanchar, né? Conseguir ser um dos tops dentro dos fundos de papel. Eles estão segurando essa posição em KNCR11, que está aí na dependência do CDI subindo, e do XPMOls, que eu acho que depende muito também da evolução da vacinação no país para ter a reabertura, né, das lojas, dos shoppings, e essas posições aí acabam segurando, né, travando a melhoria de distribuição. Há muito tempo o relatório gerencial vem falando do viés de compra de novas operações middle risk e high yield, e também desse giro no book de FII, então isso também
trava a distribuição, né? Especialmente essa questão de ter novas operações high yield. Desde dezembro a gente vê que a carteira não muda muito, né? E por fim, algo que me incomoda um pouquinho, em certos momentos eu acho que o XPCI 11 ele é meio que segundo escalão dentro da XP. Eles dão muita prioridade lá para o MXRF11, que é o fundo mais líquido da bolsa, tem maior número de cotistas, né? Cota base 10, e acaba o XPCI ficando meio escanteado. Pessoal, o que eu tinha para falar era isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.